Os irmãos procurem aí, na minha tradução, embora que aqui eu escrevi na tradução da maioria, mas está escrito na minha Bíblia, a Bíblia Thompson. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando-o um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Veja bem, a primeira coisa que eu aprendo aqui, com esse achado, com essa parábola do tesouro encontrado, é a prudência. Nós temos que tomar cuidado com a prudência. Em Provérbios capítulo 8, verso 12, diz que a sabedoria mora junto com a prudência. Então, quando você é prudente, com certeza você, antes de ser prudente, é sábio. A segunda lição que eu aprendo no achado desse tesouro, com esse homem que achou, é a renúncia. O texto diz que pelo gozo dele vende tudo. O apóstolo Paulo afirma que ele perdeu tudo pela excelência do conhecimento de Cristo. Isso está em Filipenses 3, 8, 9. Paulo diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Jesus ensina que para ser discípulo, seguidor dele, é necessário essa palavra difícil de pôr ela em prática, principalmente porque nós nos amamos muito, eu gosto muito de mim. Então, Jesus deixou, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, qual é a grande dificuldade para seguir a Jesus? É negar a mim mesmo, é dizer não para mim. Ou seja, eu sempre, quando o pastor, o senhor insiste tanto em dizer que lá em casa o senhor não tem razão, o senhor não tem direito. Não é lá em casa, em qualquer lugar eu não tenho direito, eu não tenho razão. Se você analisar o cristianismo natural, normal, não estou falando de assembleiano, batista, wesleyano, nada disso. Eu estou falando de cristão normal. O cristão normal, ele, com certeza, ele sabe que aqui nesta terra ele não tem direito, ele não tem razão. Ou seja, sempre é quem tem razão é o outro. Está certo ou não? Então, na minha casa dá tudo certo, não tem arenga. Porque a semeia sempre tem razão. Às vezes ela pergunta: você concorda comigo? Por quê? Porque você concorda mesmo ou porque você não quer discussão? Eu digo: o que você pensar é o que é. Então, acabou. Veja bem, isso me torna assim um herói meu mesmo, porque eu consegui isso aí. E nós temos, por exemplo, por exemplo, ela me educou, porque logo que eu casei com ela não é fácil não. Sabe, eu chegava em casa, jogava o paletó aqui, o sapato para lá, e a meia depois é que eu ia tirar. Aí disse: não, senhor, seu paletó, o lugar dele é aqui e tal. Então hoje eu sou disciplinado porque ela me disciplinou. Entendeu? E graças a Deus que as coisas hoje ficam mais difíceis, ou seja, fica mais fácil para mim e até um pouco mais difícil para ela. Porque as mulheres são dinâmicas, elas gostam de mudar os móveis, né? Deixar a poltrona para cá, o sofá para lá. Aí quando eu já estava acostumado com o telefone aqui à minha esquerda, na poltrona, aí mudava, já estava do lado de lá.
Aí eu ia falar com ela, ela disse assim, não, mas a gente tem que ser dinâmico. Eu digo, meu Deus. Aí eu fui falar com Deus, Senhor, muda a Simeia. Muda ela, Jesus. Olha, ela muda muito os móveis, e aí eu não estou acostumado ali, porque na sua casa e na minha casa, você tem a sua cadeira onde você senta, sim ou não? Quando você me chama para sentar em casa, eu prefiro você sentar primeiro, depois todo mundo senta, porque eu sei que o caçula senta ali, o mais velho senta lá, o chefe senta aqui. Aí quando a pessoa fala, pastor, senta aí, senta aí. Aí, pô, o tempo está mandando, eu vou sentar. Mas eu tenho certeza que eu estou sentando no lugar de alguém. É assim na sua casa, é assim na minha, né, Samuel? Você tem lá um lugar, é só ali que você senta. Seus filhos já sabem, é ali. Eu tenho esse lugar. E eu já estava, quando eu estava habituado, na dinâmica dela mudava tudo. Aí eu fui orar, orei, orando aí, daí a pouco eu parei para ouvir Deus falar comigo. Deus falou comigo assim, mude você que eu mudo ela. Senhor, mude você que eu mudo ela. Pronto. Aí eu não falei mais nada. Daí a pouco ela falou assim para mim, uai, você parece que não reclama mais dos móveis, eu mudei a poltrona aqui, o sofá. Não, minha filha, você sabe que eu estou gostando? Que benção, me adaptei. Oh Deus, só tu sabes. E aí, o que aconteceu? Ela simplesmente deu de lado, não fez mais nada, não trocou mais nada. Aí eu falei, uai, você não mudou mais nada? Não, deixa para lá, está tudo bem assim. E aí nós vamos mudar para um apartamento. O apartamento é móveis planejado. Pronto, aí não tem jeito. É ali mesmo. Mudou, graças a Deus, pelos apartamentos. Pô, eu estou falando um pouquinho daquilo que é necessário, que nós vamos aprender muito aqui e a Simeia vai fazer alguns seminários de casamento. Tá certo? Namoro, noivado e casamento. Mas esse texto aqui, a gente aprende a renunciar. Veja bem, no texto de Mateus, Jesus diz que aquele homem vendeu tudo, ele renunciou a tudo pelo gozo do tesouro. Pelo gozo do tesouro. Olha, ninguém consegue esse milagre se não tiver este gozo celestial pelo tesouro melhor e maior de todos os tempos, que é Jesus. Moisés era filho da filha de Faraó, portanto, um possível Faraó no futuro. Ele não renunciou pouca coisa, mas a todos os tesouros do Egito. Qual é o segredo de tão grande renúncia, senão a forma como Moisés fora criado pela sua própria mãe, que implantou o reino de Deus em seu coração e com certeza falou do Messias, o Cristo, como registro escritor aos Hebreus. Olha o que Deus fala através aos Hebreus sobre Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então Moisés tinha a visão da recompensa. Moisés tinha a visão das coroas que nos aguarda no céu. E eu vou estar falando a semana que vem das coroas. Veja bem, então Jesus nos ensina a ajuntar esses tesouros, não aqui, mas lá em cima. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aquilo que damos maior valor, é o nosso tesouro. E onde esse tesouro estiver, aí também estará o nosso coração. Então, se o maior valor que existe na sua vida é Jesus, o tesouro que você encontrou, então, sem dúvida nenhuma, os tesouros desta terra perdem todo o valor e você tem a consciência plena de que você é apenas
um fiel depositário de tudo aquilo que Deus lhe deu. Parabéns, eu quero que a mocidade sejam competitivos, ou seja, vá para as melhores faculdades, se forme, sejam doutores, tá certo? Você que é comerciante, você tem que ter o seu lucro justo, e através desse lucro você vai ter uma segunda loja, uma terceira loja, uma rede de loja. Parabéns! Mas você tem que ter consciência de que você é apenas um fiel depositário. Quando você morrer, vai ficar para os seus filhos. E quando eles filhos morrer, vai ficar para os filhos dos filhos. E por aí afora, porque aqui nem eu nem você tem nada que tenha valor para me segurar aqui. Quantos dizem amém? Então, veja bem, esse ajuntar tesouros no céu é sempre o maior tesouro, o maior valor que nós podemos aquilatar. Porque quando nós damos valor àquilo que nós recebemos, veja bem, como é que eu vou dizer isso? Aí alguém disse assim, não, pastor, é porque o seu dom é evangelista. De fato, eu tenho esse dom, eu sou muito mais evangelista do que pastor. Mas eu não consigo, por exemplo, ficar um dia sequer sem falar de Jesus, pelo menos para uma pessoa. A minha média é 5, 10, 12 pessoas, 15 pessoas. E eu oro de manhã, assim, hoje eu vou sair, certamente vou entrar em padaria, vou entrar no mercado, vou entrar ali, aqui. Coloca pessoas necessitadas na minha frente, pessoas que precisam ouvir o teu nome maravilhoso. E Deus coloca pessoas assim, tá certo ou não? A Simeia testemunha, às vezes quando nós estamos, eu e ela ganha de mim, ela fala, olha, Jesus te ama, aí foi pronto, eu ia falar, ela já falou. Então, porque o Mateuzinho, quando era criança, também, a Rebeca também, foram criados assim. E simplesmente, eu tenho surpresas assim maravilhosas mesmo, não é? De pessoas que precisavam de ouvir Deus falar com ele. Então, ontem, por exemplo, eu falei na padaria, eu estava acho, com o pastor Evandro, e eu então olhei para aquela pessoa e disse para ele, olha, já no ventre da sua mãe Deus lhe contemplava. Você é uma ovelhinha preciosa de Jesus. Tudo que é seu está nas mãos de Deus. E o que é seu, Deus não dá para ninguém. Eu falei 3 verdades absolutas para ele. Já no ventre da sua mãe, Deus lhe contemplava. Ou não? Claro. Você é uma ovelhinha preciosa de Jesus, com certeza. Tudo o que é seu está nas mãos de Deus. E o que é seu, Deus não dá para ninguém. Então a pessoa se emudeceu e falou, nossa, eu estava precisando tanto disso. Eu digo, olha, não importa o que esteja acontecendo, eu quero que você tenha certeza disso. Jesus é teu abrigo seguro, teu refúgio verdadeiro, está no controle da sua vida e da sua família. E o seu lugar está vazio na igreja. Se o arrebatamento da igreja acontecer e você não estiver naquele lugar, ele sobe vazio, porque ninguém pode ocupar o seu lugar. Só na eternidade eu vou saber o resultado daquilo que eu fiz. Porque nunca mais talvez eu vá vê-lo, jamais. Está certo ou não? Um camarada parou a moto do meu lado, a Simeia estava dirigindo. E aí, quando eu percebi, provavelmente era um assalto. E aí eu abaixei o vidro e gritei, Jesus te ama! Você é uma ovelhinha preciosa de Jesus, tudo que é seu está na mão de Deus. Aí o cara falou, sujou, vamos embora, sujou. E foi embora. Só na eternidade eu vou saber. Provavelmente iam me assaltar, ou sei lá. Agora, de fato, eu fui assaltado. Eu era vendedor da baia, entrei num cliente que eu já entrava há muito tempo, lá na Dr. Mário Ferraz. E aí, quando eu cheguei, um garotão chegou assim, está vendo que é a turbina aí, não está vendo que é um assalto? Aí eu falei, pois não. Senta aí. Aí eu já fiquei logo de joelho. Vai dando o dinheiro aí. Eu peguei, tinha um dinheiro aqui, dei para ele, tinha outro aqui e tal. E fui dando.
E aí tinha 4 assaltantes ali dentro. Só que um deles foi com o gerente no banco descontar um cheque de R$8.000. E nós tínhamos que esperar aqueles camaradas ali. E aí eu peguei e falei para ele: ó, rapaz, Jesus te ama, você é uma ovelhinha preciosa de Jesus. Ele meteu o cano do revólver na minha cabeça e sangrou. Quero saber de Jesus, cala a boca. Levanta aí, vai subir na escada. Antes de subir a escada, eu virei para ele: olha, você me bateu, mas eu continuo te dizendo, Jesus te ama. Você é uma ovelhinha preciosa de Jesus. Aí o que estava: que cara folgado, sobe aqui, senão eu vou lhe meter uma arrebite aqui agora. Aí eu percebi que estava feio mesmo. Aí eu subi e fui subindo, e o outro lá em cima já estava esperando. Entra dentro desse banheiro aí. Pá! Aí tinha muita gente chorando. E tinha um senhor que estava com problema de estômago. E as caúças dele estavam bem braba. E ele estava gritando de dor. Eu falei: olha, irmãos, o senhor acredita em oração? Botei a mão sobre o estômago dele e repreendi a dor, ele se sentiu calmo. Eu digo: olha, tudo isso aqui está me dando a oportunidade de dizer que hoje vocês estão aqui bem pertinho da morte. É um momento bom para lembrar que Jesus é o único Senhor e Salvador. Nós não sabemos se eles vão matar nós ou não, mas quem sabe vocês agora têm a oportunidade de se arrepender. E eu quero orar por alguém aqui que quer se entregar para Jesus agora. 3 levantou a mão, eu orei pelos 3. Os outros deviam ser crentes, porque numa situação dessa só não levanta a mão mesmo, porque já é crente. Aí, e os caras falando que ia acabar com nós. Se a polícia vir aqui, eles vão matar nós, mas nós vamos matar todos vocês. Digo: não, não vai vir não. Bom, aí os caras chegou e descontaram o cheque, foram embora e a polícia não veio. 1 ano depois, eu estou no fórum da Praça João Mendes. Fui intimado lá. Aí o bandidinho que me deu a coroa, bateu, estava na minha frente. O juiz falou: o senhor conta aí o que aconteceu na doutor Mário Ferraz no dia tal, assim. Doutor, é o seguinte, eu cheguei lá e ele meteu o revólver aqui, mas eu apontei o dedo para ele e falei que desde o dia que ele nasceu, Jesus nunca te perdeu de vista, ele é uma ovelhinha preciosa de Jesus. Aí o juiz meteu a mão na mesa: eu não tenho interesse na sua opinião religiosa, se o senhor não tem nada a dizer, se levante. Eu digo: sim, senhor. Aí eu me levantei e olhei para aquele bandido, ele olhou para mim, sorriu, eu sorri para ele e só falei assim: não esqueça do que eu lhe disse, só na eternidade eu vou saber o resultado disso. Porque eu falei tudo aquilo, o juiz não gostou, eu nunca mais fui chamado. Graças a Deus, porque no mínimo o juiz falou: esse cara é fanático, é pirado, está mais doido que os caras que estão assaltando. Mas o fato é isso. Então, quando você tem plena certeza do tesouro que você tem no céu, irmão, hoje vocês cantaram sobre o medo. Quem é que não tem medo numa hora dessa? Quando o cara bateu o revólver na nuca, eu só me lembrei: Senhor, guarda minha família, guarda minha esposa, meu filho, e eu estou pronto se o Senhor quiser me levar hoje. Mas já que eu vou mesmo, eu vou falando o teu nome. Aí comecei a falar. Mas graças a Deus, aí depois fui assaltado mais uma outra vez, mas graças a Deus também falei de Jesus, e ele me levou a carteira, levou a aliança e tal. E aí, era uma aliança de boldas de prata, né, que eu ganhei lá na América. E aqueles diamantezinhos foi tudo embora, os brilhantes foi tudo embora. Agora eu uso uma aliançazinha que a minha filha pagou R$17 na feira. Maravilha. Aprendi, né? A gente só aprende assim mesmo. Então, se Deus permitir, pode ser que Deus mude. Na terça-feira que vem, eu estarei falando sobre a primeira coroa, que é a coroa da vida. Quantos dizem amém? Amém. Diga de novo. Amém. Outra vez. Amém. Fiquemos de pé e vamos despedir da casa do Senhor. Lembrando que na próxima terça-feira será o culto de ação de graça, o pastor Marcelo aqui, e os dirigentes todos estarão aqui, os líderes de departamento,
Por favor aí, hein? Estejam prontos para vir aqui, maestro da orquestra, maestro do coral, ciclo de oração, mocidade, por aí afora. Obrigado, pastor Gesiel Zamengo. Obrigado, viu, Zamengo? Você trouxe esse grupo lindo, maravilhoso, e cantou tão lindo lá e tão lindo hoje aqui. Que bênção, que a boa mão do Senhor esteja sobre vós e vos recompense por isso. Glória a Deus. Pastor, esse abençoado de gravata vermelha, como é seu nome, meu filho? Ô Ronaldo, vem aqui nos despedir em oração. Pastor Ronaldo, Santo Ronaldo, devagar nós vamos chegando, nos conhecendo. Glória a Deus. Pode ser, irmãos. Oramos. Amado Deus e Pai, Senhor Jesus, estamos em Tua presença. Queremos agradecer ao Senhor nesse momento que passamos em Tua casa te adorando, te bendizendo. Senhor, grato a Ti, Senhor, por tudo quanto tem feito para conosco na noite deste dia. Senhor, continua com as Tuas mãos estendidas, abençoando a Tua igreja.